Lucas capítulo 15, versículo 11. O filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou a um dos cidadãos daquelas terras, a qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-lhe perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteve no meio de vários tipos de pessoas. Ele não fazia acepção de pessoas, ele andava com pobre, com rico, ele andou com todos os pecadores. Ele era o próprio amor, ele era o próprio perdão. E ele sempre contava parábolas, explicando ali o que acontecia muitas vezes no dia a dia. Então ele pegava pessoas ali do convívio deles e contava essas parábolas. E uma dessas parábolas ele falou sobre o filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo quis pedir a sua parte na herança. Então ele trabalhava ali junto com o pai, os 2 filhos. Provavelmente não tinha mãe, porque aqui não menciona. E tinha muitos servos, muitos empregados. Então era um fazendeiro.
ali que tinha muitos servos, tinha bois, porcos, tinha os empregados ali, como mencionou. Só que um desses filhos, o mais novo, ele não estava feliz ali. Ele achou que, quem sabe lá fora, eu pegando a minha parte da herança, eu vou viver minha vida aí e vou ser mais feliz. Muitas pessoas pensam assim. As pessoas, elas pensam 2 vezes para vir para a casa de Deus. Muitas delas pensam que lá no mundo, lá fora, é melhor do que estar na presença de Deus. E esse rapaz aqui, o mais novo, ele foi lá e pediu a sua parte na herança. Eu falei, pai, eu quero a minha parte. E para eles, aqui, quando a gente geralmente vai pedir a gente recebe a nossa parte de herança quando morre alguém da família, né? O pai, ou a mãe, mesmo que morra só um, aí depois é doado, só que fica em usufruto do pai ou da mãe para depois, se os 2 não estiverem mais, aí passa para o filho, né? A herança já vai automaticamente depois que doou. Se não doar, aí vai ter que fazer inventário, um monte de coisa para ver o que vai ter direito ali. Só que nesse caso aqui, o filho mais novo, ele já queria adiantar da parte dele, ele não quis saber. Então isso daqui foi uma falta de respeito com o próprio pai. Porque ali ele estava desejando a morte do pai, por querer receber antes. O pai não tinha só ele de filho, o pai também tinha mais outro, o mais velho. Mas o que o pai fez? O pai aceitou, tudo bem. Provavelmente não tinha todo o dinheiro ali que valeria para ter que dividir entre eles. Então aqui diz que dividiu entre os 2. Não foi só o mais novo que pegou. Os 2 pegaram a sua parte na herança. E aí o mais novo resolveu ir embora. Ele partiu para uma terra bem longe do pai. Então provavelmente em outro país, em outra terra, aí que muitas vezes você sai daqui do Brasil, o Brasil é muito grande, né? Se você vai para fora do estado de São Paulo, às vezes anda 600 quilômetros, já está lá em Goiás, mas é a língua portuguesa, é a nossa mesma língua, até lá no Amazonas, pode andar 2.000 quilômetros, é a mesma língua. Mas se você já vai para o Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, né? Que são essas divisas aí, já é outra língua, totalmente diferente. E aí esse rapaz não quis nem saber, ele pegou as coisas dele e foi embora. E aí, havendo já, o que ele fez? Ele viveu tudo de qualquer jeito, né? Ele viveu de qualquer jeito, não estava nem aí com nada, né? Foi gastando à toa, gastando. Ele achou que o dinheiro dava para viver depois para o resto da vida dele, né? Se ele era novo ali, então não fala a idade também, mas era o mais novo, então ele pegou esse dinheiro e saiu gastando, né? Com amigos, saiu por aí, fazendo tudo que era errado, e havendo já gasto tudo, houve uma grande fome naquele lugar onde ele estava. Depois que ele gastou tudo, que ele fez tudo o que tinha que fazer, que ele achava que era bom, depois de tudo isso daí, chegou uma época de fome e de crise. Aí ele passou necessidade. Ele acabou passando necessidade, passou fome, não tinha o que fazer. Então, aqui ele não estava preparado para ter tanto dinheiro na mão. Ele não soube guardar esse dinheiro, não soube aplicar. Ele poderia ter deixado um pouco lá na casa do pai, né? Mas ele achava que nunca mais ia voltar. Ele pensou, vou pegar esse dinheiro, eu vou viver no bem bom, né? Não precisa dar satisfação para ninguém, gastar tudo do jeito que ele quer. Mas não se preocupou com o futuro. Ele achou que poderia gastar tudo, fazer tudo do jeito dele, sem se preocupar
com o futuro. Só se preocupou com ali, no momento. E aí, ele foi e chegou num lugar lá que ele poderia trabalhar. Então, quer dizer, a única coisa que ele sabia fazer, provavelmente ele morava com o pai, às vezes fazia uma coisinha ou outra, mas se já tinha servos, já tinha empregados, então ele não fazia nada. Então ele foi embora sem saber fazer nada, né? Não tinha ofício, não sabia fazer nada. Então é o que acontece hoje, muitas vezes. As pessoas, principalmente a gente vê os jovens hoje que não quer saber de estudar, não dá valor, acha que é só ir lá, tirar o diploma, não precisa aprender nada, não precisa fazer nada. Só que depois chega uma certa idade, vai ver que não sabe fazer nada na hora de arrumar emprego. Na hora de arrumar emprego, vai fazer um teste, vai fazer uma entrevista lá. Ah, que você sabe fazer nada? Você fez algum curso? Não. Sabe fazer alguma coisa assim? Não. Então, aí é o que aconteceu. Esse rapaz aqui ele não sabia fazer nada. Então, o que fizeram? Puseram ele para apacentar porcos. Então, ele ficou ali, apacentando porcos. E aí, ele começou a ficar com fome. Ele teve fome ali. Então, ele passou necessidade, ele ficou naquele lugar ali. E depois, ele pensou. Fala, puxa vida. Até os porcos aqui têm o que comer e eu não tenho nada. E ele pensou, eu poderia, né? Pensou em comer até aquela lavagem ali, as bolotas dos porcos, para poder saciar a sua fome. Só que ninguém lhe dava nada, ninguém estava nem aí com ele. É como se ele não existisse, se ele fizesse parte ali daquele grupo ali de porcos. E aí ele pensou, tornando em si, disse, quantos jornaleiros, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Aí ele sentiu saudades do lugar de onde ele saiu. Aí ele lembrou do pai dele, ele se lembrou da abundância que ele tinha na casa do pai. Ele tinha tudo lá. Roupa lavada, comida, tinha dinheiro, tinha a presença do pai ali. Ele tinha tudo, mas como ele não deu valor, ele achou melhor ir embora, sair dali, viver a vida do jeito dele, livre, leve e solto. E acabou acontecendo isso daqui. Que ele ganhou um bom dinheiro, gastou tudo e depois não tinha mais o que fazer. Ele ficou como um andarilho, um mendigo, e para não passar necessidade, passou. Mesmo assim, ficou ali junto com os porcos. Aí ele pensou, eu acho que eu vou voltar para o meu pai. Vou voltar para ele. Quem sabe ele vai me acolher, nem que seja para eu ser um empregado dele. Nem que seja para eu trabalhar para ele, pelo menos para eu ter o que comer. E foi o que ele fez. Ele pegou e voltou lá. Voltou. E ao chegar lá, seu pai estava esperando ele. Seu pai já estava aguardando ele, ansioso pela volta dele. Amém. Aí o pai já foi lá correndo, abraçar, beijar, todo feliz porque o filho voltou. Porque o filho voltou para casa. Amém. E o filho falou, pai, me perdoa, eu errei. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai depois nem deixou ele falar mais, porque ele ia falar, eu posso ser seu empregado, mas o pai nem deixou, já mandou ir lá buscar roupa nova para ele, colocar anel no dedo, colocar um sapato nele, deixar ele nos trinques, como ele saiu. E aí, depois que aconteceu tudo isso daí, que o pai acolheu e ficou feliz, foi lá, mandou matar um novilho, festejar com festas, com os outros empregados. E o outro filho mais velho que estava no campo trabalhando, chegou e viu aquilo lá e falou assim, ué, o que está acontecendo?
E um dos empregados falou assim, não, o seu irmão mais novo, seu irmão que chegou aí, ele voltou e seu pai matou um novilho para ele. Aí ele ficou olhando e falou assim, ué, quando o pai dele veio para chamar ele, ele falou assim, ué, mas eu que sempre fiquei aqui com o senhor, sempre trabalhei, sempre fiz tudo, nunca te dei desgosto, não fui embora, sempre estive aqui, o senhor nunca me deu um novilho para que eu matasse, para comemorar com os meus amigos, agora esse teu filho aí foi embora, pegou todo o dinheiro, gastou, agora o senhor pega e acolhe ele, ainda dá um novilho para ele matar. Aí o pai falou assim, olha, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e aqui ele voltou. Glória a Deus. Tudo isso daqui Jesus falou para dizer da nossa vida, sobre nós. Cada um que está aqui é alguém. O pai aqui representa Deus. O pai acolhe o filho. O pai nunca despreza o seu filho. Quantos filhos desprezam os pais? Quantos filhos que não têm educação? Os filhos não respeitam os pais, não respeitam o professor, não respeitam os mais velhos. Hoje em dia, infelizmente, está assim. Infelizmente. E aí, eu fico pensando, né? Os pequenos, às vezes 2, 3 anos já respondendo pai e mãe, às vezes até bate e o pai e a mãe não faz nada. Esses dias um pai, o professor chamou a atenção de um aluno, porque ele ficava andando no pátio, mandou ir para a sala. Aí o aluno foi, só que depois mais tarde apareceu o pai lá para bater no professor, porque falou que tá pegando no pé do filho dele. Então hoje em dia infelizmente está assim. Mas nós estamos aqui porque nós respeitamos o Pai do céu, que é Deus. Amém. Deus nosso Pai. Então nós temos que ensinar o que é ser correto para os nossos filhos. Respeitar, honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Nós temos que honrar. Temos que honrar a Deus em primeiro lugar sempre. E aí, esse filho mais novo aqui, rebelde, não quis saber de ficar ali não, na tutela do pai. Ah não, achou que ele já poderia fazer tudo sozinho, foi lá, pediu para ir embora. E Deus, ali, como pai, Ele respeita a nossa decisão. Ele respeita o que você quer fazer da sua vida. Ele não te proíbe. Existem leis do que pode fazer, do que não pode. Só que Ele não vai te obrigar a fazer nada. Você tem que fazer por amor a Deus, não por obrigação. Se você vem para a casa de Deus, é por amor ao Pai. Por amor a Cristo Jesus. E se tem alguém que vem por livre e espontânea pressão, Deus vai saber. Porque Deus conhece seu coração. Deus sabe se a pessoa está vindo por amor ou está vindo por obrigação. Porque a Deus nós não enganamos. Deus sonda os nossos corações. Ele conhece já o que nós vamos fazer amanhã. Daqui a pouco. Ele vê. Ele sabe de tudo. Ele conhece o nosso andar, nosso falar, reagir. Nós temos que estar sempre na proteção de Deus, na presença de Deus, para ter a proteção dele. Se você sai da presença do Pai, como que Ele vai te proteger? Nós estamos aqui reunidos nessa igreja, nesse lugar. Estamos reunidos aqui, em união com os irmãos, para estarmos na presença de Deus. Amém. Para sentirmos o Espírito Santo de Deus tocar os nossos corações. Amém. Estamos aqui por amor a Deus. Estamos aqui em adoração para honrar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. E aí, esse filho aqui, que não queria nem saber, achou que poderia sair por aí, sem a presença do pai, achou que daria tudo certo. Ele se afastou da presença de Deus. Aí começou a dar tudo errado.
Ele achou que estava tudo bom quando estava com dinheiro. Quando você está bem, a gente vai saber se alguém é teu amigo de verdade na hora da dificuldade que você tiver. Você vai perceber se é por interesse que ele está com você ou por amor mesmo. Porque quando nós sabemos que muitos que têm dinheiro, que têm fama, fica um monte de gente em cima. Mas aquele que é simples, que é humilde, que não tem nada, tem gente que não gosta. Não gosta nem de ir lá, não conversa, não... Essas pessoas que são assim é porque não tem o amor de Deus no seu coração. É que não tem a presença de Cristo Jesus. E aí, esse rapaz resolveu sair de casa, ficar longe da presença de Deus, e começou a passar necessidades, começou a sofrer, começou a ter coisas ruins na vida dele. Então é como a gente fala. Tem coisas que nós passamos em nossas vidas que Deus não tem culpa. Verdade. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas é por nossa culpa mesmo. São as consequências daquilo que nós fazemos, nossos atos. Só que Deus não julga a gente. Jesus esteve aqui no meio de nós. Ele acolhia a todos. Ele não julgava ninguém. Ele acolhia, ele salvava, curava, libertava. Ele sempre estava com as pessoas. Ele tocava no leproso. Ele tocava no morto. Tudo isso aqui eram leis proibidas que não poderia tocar no morto nem no leproso. Mas Jesus tocou. Porque eles falavam que se você tocar no morto, você vai ficar impuro. Se tocar no leproso, vai ficar impuro. Além de pegar aquela doença. Mas ali é o contrário. É Jesus que vai purificar. Amém. Aquele que está doente. Amém. Você quer ser purificado? Amém. Sinta a presença de Cristo Jesus na sua vida e você será purificado. Amém, Jesus. Deus tem que ser glorificado na tua vida. Glória a Deus. Deus tem feito tantos milagres na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu reconheço que Deus fez. E que Deus faz e ainda vai continuar fazendo. Só que infelizmente tem gente que recebe o milagre, recebe a graça, recebe a bênção. Só que depois se afasta. Se afasta da presença de Deus. Fica um pouquinho, mas depois desiste, não quer mais. Por que será? Será que é tão ruim assim? Eu acho que a melhor coisa que existe é poder estar na presença de Deus. Esse é o melhor presente que você pode dar a alguém. Trazer para o culto, para poder receber Deus dentro dele, o Espírito Santo, e estar na presença de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. E aí, esse rapaz aqui aproveitou tudo que podia da vida, gastou tudo e acabou sofrendo as consequências daquilo que ele decidiu fazer. Acabou morando, ficando ali no meio de porcos, num chiqueiro, querendo comer até aquela lavagem ali. Que humilhação que chega uma pessoa. A pessoa, ela tem de tudo. Ela tem a bênção do Pai, tem as graças infinitas, Vai ser fácil? Não, vai ser difícil, mas sozinho você não vai, mas com Cristo sim. Porque Jesus disse, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Você também vai vencer. Amém. Você também vai ter vitória, mas Amém. Com Cristo Jesus sozinho a gente não vai conseguir. Amém. Sozinho a gente não pode mais viver. Amém. Sozinho eu não posso mais viver. Amém. Eu dependo totalmente de Deus. Glória a Deus. Sou totalmente dependente dele. Amém. Sem ele eu não sou nada. Amém. Amém. Se eu estou passando pelo que eu estou passando, são muitas provas que Deus está colocando na minha vida também, porque é Deus que vai ser glorificado através disso. Amém. Glória a Deus. Deus já está sendo glorificado. Amém. Em todo tempo, todo lugar. Mas eu não fico murmurando, não reclamo. É difícil, mas eu estou firme ali com Deus, sabendo que é Ele que vai colocar as mãos, porque
Deus é o juiz dos juízes. Aleluia. E nosso Jesus é o advogado dos advogados. A última palavra é do Senhor. Ela não vem do médico, nem do advogado. A última palavra vem do Senhor. Nós não podemos ter como última palavra ali a sentença final do advogado, do juiz, de alguém que fala para você, você não vai... Eu tenho uma mulher que chegou e falou uma vez para mim, eu ia trabalhar numa escola, porque aquela que eu estava, eu faltava muito, né? Eu não conseguia, aquela bagunça. Aí eu fui fazer um teste para trabalhar em outra. Aí uma secretária falou assim, você não vai conseguir. Aí eu pensei, falei assim, não, mas se Deus quiser eu vou conseguir sim. E eu consegui. Para honra e glória de Deus, eu fiz uma prova, fiz um teste, consegui. Fiquei 7 anos naquela escola trabalhando. Não fiquei tirando licença, consegui trabalhar, consegui ficar firme ali. Entendeu? Ali teve muita perseguição também. Aqueles que queriam me perseguir saíram e Deus me deixou ali. E infelizmente essa mulher que falou isso, em 2006 ela teve um AVC. E eu vi ela essa semana, ela teve sequelas, né? Ela foi almoçar, foi em casa almoçar, não voltava, chegou lá, ela estava caída no chão. Teve um AVC, ela era nova, assim. Então ela deveria ter uns 40 anos na época. Então, a gente tem que depender totalmente de Deus, saber que é Ele que faz, não é a gente. A gente tem que colocar nas mãos de Deus, sabendo que vai dar certo. A gente vai fazer a nossa parte. Deus faz a dele. Sozinho a gente não faz, é só com Deus. E aí, esse rapaz ficou lá no meio daqueles porcos. Imagine ali, aquele cheiro, tudo sujo, de barro, aquele monte de porco, acho que vindo tudo em cima dele, ele com fome, o estômago dele doendo, com fome. Aí ele pensou, nossa, quantos empregados do meu pai têm fartura, tem pão, não deixa faltar nada. Acho que eu vou voltar para ele. Nós temos que ser assim. Aqui, ele foi humilde em reconhecer que depende do Pai. Amém. Nós precisamos ser humildes. É verdade. Para reconhecer que precisamos de Deus. Amém. Dinheiro não quer dizer nada, fama não quer dizer nada. Para Deus isso não importa, Deus não quer saber se você tem carrão, se você mora numa casona, se o seu emprego você ganha não sei quanto. Deus quer saber do seu coração. Amém. Qual da sua adoração que você tem para Ele, Aleluia. para com Deus. Amém. Deus quer saber disso. Não é proibido ter dinheiro, não é proibido ter carro de luxo. Deus pode te dar. Em nome de Jesus, você pode ter um carro bom, um carro zero, uma moto. Você pode, mas desde que você seja humilde. Não pisar em ninguém, não querer ser mais que ninguém. Porque ninguém é nada. Todos somos iguais aqui perante Deus. Deus não vê A, B, se tem uma profissão, se não tem, se é juiz, se é médico, se é professor. Deus não vê isso, Ele quer saber do nosso coração. Amém. A nossa adoração para com Ele quer saber se essa adoração é genuína. Deus conhece. E aí esse rapaz aqui, ele foi humilde em reconhecer que ele estava enganado quando ele quis sair da casa dele. Ele inconscientemente achou que não era feliz lá. E aqui, consciente, ele viu que ele estava totalmente na miséria. Ele caiu em si e reconheceu a miséria que ele chegou. E aí ele quis voltar para a casa do Pai. É o que nós temos que fazer. Muitos que abandonaram a Deus, às vezes por uma coisinha de nada, uma picuinha, uma coisinha que aconteceu, porque alguém falou, porque o pastor falou, fulana falou, não, eu não vou mais, eu não quero mais, fulano olha na minha cara. Deixa para lá isso. Volta para a casa de Deus. Amém, você precisa voltar para a casa de Deus, do lugar de onde você nunca devia ter saído. Amém. É só aqui que você vai receber a sua graça, a sua bênção. É só aqui que você vai ter a proteção do Altíssimo. Amém. Nós estaremos protegidos e seguros
com as mãos de Deus, a sombra da mão de Deus vai nos proteger aqui, dentro do tabernáculo do Senhor. Aleluia. E quando você sair daqui, vai estar desprotegido? Não! A proteção vai continuar com você, porque Ele envia anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Amém, Jesus. Aleluia. Aquele que teme ao Senhor, Deus coloca um anjo para proteger a tua entrada, a tua saída. Ele te protege, te livra do acidente, do animal, de bala perdida. Eu posso falar, eu estou orando muito para o meu filho, sempre estou orando. E Deus tem dado livramento para ele, porque ele disse que em frente do prédio dele tem bastante drogado. E os próprios donos ali não sabiam. E outro dia teve até tiro ali na frente. Então quer dizer, se Deus está protegendo ele, eu tenho que continuar orando por ele. E agora, depois que teve esse tiro aí, que falaram, sumiu, não tem mais drogado ali na frente. Ele já caiu de bicicleta, né, bateu num buraco, mas graças a Deus não foi nada grave. Né? Então a gente só é protegido através das orações. Amém, Jesus. Que fazemos uns pelos outros. Temos que estar unidos em oração. E ser humilde e reconhecer que precisa de oração. Amém. Você está doente? Peça. Peça para orar. Aí nós vamos orar, vamos colocar ali na presença de Deus e Deus vai curar. Agora se a pessoa está doente, está passando mal, fica ruim. Um mês ali ruim, não fala nada. Como que vai saber se a pessoa não fala? Tem que falar, tem que pedir, precisa ser humilde e reconhecer que nós precisamos uns dos outros, precisamos estar unidos, precisamos de Deus. Amém, Jesus. Verdade, Deus. Precisamos de Deus unidos em oração aqui. Aleluia. E só Cristo Jesus pode salvar, curar e libertar. Aí esse rapaz aqui reconheceu que ele estava errado, que ele tinha saído daquela casa lá, que não deveria ter feito isso. E aí ele foi lá pedir para o seu pai. E ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Muitas vezes nós pecamos e achamos que Deus não vai querer saber da gente. Fala, nossa, agora Deus não vai querer saber de mim mais. Deus nunca te abandona. Você sempre será filho de Deus se você aceitar que você errou. Se você aceitar que você pecou e não fizer mais aquilo. Então Deus está de braços abertos para te acolher. É só você voltar. É só você vir. Ninguém vai te julgar, ninguém vai falar nada. Porque quem tem direito de julgar é só Deus. Aleluia. Você quer voltar? Volte. É só voltar. Você está sentindo o seu coração voltar? Volte. Porque a gente não sabe quando que vai ser a nossa hora. Nós temos que estar salvos em Cristo Jesus quando chegar a nossa hora. Se você estiver longe da presença de Deus, você não será salvo, porque você se afastou, você não está longe. Você está longe. Por isso que temos que estar sempre na presença de Deus. E aí, o Pai, que é Deus aqui, acolheu ele com todo amor, com todo carinho, deu roupas para ele, deu sapatos, deu um anel para ele. Aleluia. Deus é autoridade ali. Ele não iria voltar como empregado, como servo. Ele ia voltar como filho de Deus. Amém. Glórias a ti. Deus vai te acolher. Oh, glória. Deus vai te chamar de filho. Meu filho, obrigado. Que bom que você voltou para os meus braços. É isso que Deus fala. Deus se alegra com sua presença aqui. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Deus está aqui. Amém, Jesus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estaria no meio deles. E Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Glória a Deus. A glória de Deus está nesse lugar. Amém. E quando esse rapaz aqui reconheceu, ele foi humilde, reconheceu que errou, pediu perdão. Pai, pequei contra ti. Então nós temos que falar para Deus. Deus, Pai, pequei contra ti. Me perdoa. Me perdoa. E Ele vai te acolher. Amém. Ele vai te acolher, vai te abraçar, vai ficar muito feliz, vai fazer uma festa para você, porque você voltou. Aleluia.
É isso que o pai faz. E aí, o irmão mais velho viu isso, falou assim, mas o que está acontecendo? O que são essas pessoas? O que está tendo essa festa? Aí um dos servos falou assim, seu irmão mais novo que voltou e seu pai matou um novilho. Aí ele falou assim, mas você acha? Aí ele foi questionar o pai, falou assim, eu que sempre estive aqui, fiz tudo, o senhor nunca me deu nada, o senhor nunca me ajudou. Me dá um novilho desse para eu matar para os meus amigos. Agora ele que saiu, gastou tudo, o senhor ainda faz uma festa para ele? Então, infelizmente, muitos são assim. Não reconhecem. E ele falou assim, esse teu filho aí, que esse aqui esnobou, né? Ele podia ter acolhido o irmão também. Mas o pai fala assim, o seu irmão está de volta. Então ele ainda faz parte da família. Não é porque ele saiu ali da presença de Deus, não é filho de Deus. Se ele voltou, é filho de Deus sim. Amém. Temos que acolher, não ficar olhando, fez isso, fez aquilo, ficar julgando. Porque ele fez isso, agora você vai fazer aquilo, né? É como se fosse um troféu daquilo que ele fez, uma recompensa que ele fez errado aquilo lá, depois você vai pegar e ainda vai dar uma festa para aquilo. Deus não pensa assim, Deus não é assim. Nós temos que estar sempre juntos, querendo ficar mais na presença de Deus, não se afastar, querer ir embora. Tem que falar assim, vai ter show, não sei de quem, acho que eu vou lá. Nossa, eu tô com vontade de tal coisa. Eu, graças a Deus, não tenho mais vontade disso não. Não tenho, graças a Deus, porque para mim, eu não faço mais parte daquele mundo, né? O mundo jaz do maligno. O mundo pertence a Satanás. Se você quiser fazer parte lá, você vai pertencer a Satanás. Você tem que escolher. Não pode ficar no meio do muro. Ou é a Baal, ou é a Deus. Não pode ser um meio termo. Tem que escolher. Ou é Deus ou Satanás. Não pode ser meio termo. Você tem que escolher. Você quer a vida eterna com Cristo Jesus ou quer o lago de fogo com Satanás? A escolha é nossa. Cada um tem que pensar e analisar o que está fazendo. Aquele que está longe da presença de Deus, que se afastou, volte para a casa do Pai, porque Ele está de braços abertos para te acolher. Amém? Glória a Deus.